Neste vídeo nós vamos falar um pouquinho a respeito da verdade quanto à fixação de alimentos. Quando você vê políticos se manifestando a respeito de questões de direito, questões relevantes, né? Quando você vê político na internet aí constrangendo o trabalhador de uma loja, tome bastante cuidado. Ali o objetivo único é a ascensão política e o voto e o like, tá? Então, o produtor de conteúdo jurídico, ele sim tem a capacidade técnica para passar para você uma informação correta, sem leviandade. Então eu vou fazer aqui um vídeo, a verdade sobre direito aos alimentos e a fixação do montante. Muita gente pensa, muita mamãe pensa, doutor, são 30% mesmo? Não. Doutor, é 20% então, né? Não. É feita, tá? Uma balança entre o que o pai pode pagar, o salário dele e quanto a criança necessita. Geralmente nessa balança, eu reconheço, a criança sai no prejuízo. Por quê? Imaginemos a seguinte situação. Se o salário mínimo fosse R$1.000, um pai com 3 filhos, se ele fosse condenado, e não é, a pagar 30% de alimentos para cada filho, tá? Seria 90% do salário dele. Você acha isso razoável? Como que o pai vai sobreviver? Vai morrer de fome, não vai pagar a pensão. Então, o primeiro cuidado que tem que ter é o seguinte: quando o juiz vai fixar alimentos, ele coloca numa balança, ele equilibra. Os alimentos, geralmente, tá? Eles chegam ali, por exemplo, tem 3 filhos, 30%, 10% para cada filho, eu considero que é um bom valor. Ah, doutor, mas aí R$1.000, você continua levando em consideração os R$1.000 que eu falei lá no início. Mas tem pai que ganha 5 mil, tem pai que ganha 10 mil e tem pai que ganha 100 mil. Então, os 30% levam em consideração também o salário do pai. E muita gente na internet vem com essa balela de 30%, tá? E não leva em consideração, por exemplo, a quantidade de filhos. Às vezes o pai ainda trabalha, mas às vezes o pai já é aposentado por invalidez, tá? Recebe um salário mínimo e gasta muito com aluguel, com remédios. Isso também vai reduzir a possibilidade dele de prestar os alimentos de uma forma equilibrada. Então, de uma vez por todas, não vou mais falar nesse assunto, tá? Desconsiderem a aversão política de 30% para cada filho. Aquilo ali é só pelo teu like. Depois que tu descobrir a verdade, geralmente você não vai nem encontrar aquele vídeo para dar o dislike, né? A verdade é que alimentos levam sempre em consideração a balança da possibilidade e necessidade. Agora tem uma nova corrente aí com mais um item, mas isso nós vamos falar mais para frente. Mas é possibilidade de quem paga e necessidade. Geralmente, nem sempre a possibilidade aqui é suficiente para nutrir aquela criança. Mas, infelizmente, nós estamos em um país onde a maioria das pessoas é pobre, é de baixa renda, é necessitada, tá? Então tem que se socorrer aí de outros modos para o sustento. Então, aprendeu hoje, tá? A pensão, ela pode ser fixada em até 5% dos ganhos do pai. Você acredita? Para você acreditar, leva em consideração. Papai ganha um salário mínimo, mas ele tem 5 filhos. 5 vezes 5 dá 25% dos ganhos dele. Você entendeu? Fica fácil, né? Gostou? Curte, compartilha. Direito sem brincadeira, levado a sério. Verdade.